Eu não costumo contar esse tipo de coisa. No meu trabalho, se você diz que viu algo estranho na estrada, a primeira coisa que pensam é que você estava cansado, bêbado ou que teve algum tipo de alucinação noturna. Eu mesmo pensaria isso se não tivesse acontecido comigo. Sou vendedor externo. Percorro rotas entre povoados, vilas rurais e cidades médias. Vivo na estrada quase todos os dias, às vezes de madrugada, às vezes já tarde da noite. Conheço os trechos bons, os ruins e os perigosos. Sei onde não parar, onde abastecer, onde há curvas traiçoeiras e onde costumam acontecer assaltos. Por isso, quando digo que naquela noite senti medo de verdade, não falo levianamente. Foi em um trecho cercado por canaviais, daqueles em que o lugar é bem vazio. Não vou dizer o nome do lugar, mas quem dirige vai saber do que estou falando. Lugar com estrada estreita, sem acostamento e fechado dos dois lados. Eu vinha de fechar um pedido e já era tarde, perto das 11 da noite. Pensei em ficar em um hotel, mas no fim decidi seguir viagem porque queria voltar para casa. O caminho estava quase deserto e cruzei apenas com 2 caminhões. O rádio estava ligado com música baixa para eu não dormir. Tudo seguia normal, até que eu vi aquilo. No começo era só um ponto de luz distante, do lado direito da estrada. Achei que fosse uma lâmpada de algum sítio ou de uma casa escondida no meio do canavial. Naquela região há gente morando onde você menos imagina. Mas conforme avancei, a luz não ficava para trás. Ela se movia. Não rápido, mas deslocava-se paralela a mim como se me acompanhasse dentro do mato. Isso me deixou bem cabreiro. Reduzi um pouco a velocidade, esperando que a luz ficasse para trás. Não aconteceu. Acelerei e também não adiantou. A luz continuava à mesma distância, como se soubesse exatamente o ritmo em que eu dirigia. Eu disse a mim mesmo que devia ser outra caminhonete em alguma estrada de terra ou alguém trabalhando à noite. Forcei-me a acreditar nisso. Até que a luz saiu do canavial. Ela não cruzou a estrada e não desceu, simplesmente se elevou. Vi ela subir devagar, como se estivesse flutuando, até ficar a alguns metros acima do asfalto. Era uma bola de luz branca não muito grande, talvez uns 50 centímetros de diâmetro. Não piscava, não soltava faíscas e não fazia barulho algum. Apenas estava ali. Só isso. Senti o estômago se revirar. Reduzi um pouco a velocidade por instinto e a luz avançou junto comigo. Não pode ser, murmurei sozinho. Olhei pelo retrovisor e não vinha ninguém atrás. Olhei para os lados e só tinha mato fechado, mais ninguém. A luz fez um pequeno movimento como se inclinasse e se posicionou um pouco à frente da minha caminhonete, como se estivesse marcando o caminho. Foi aí que decidi que não ia entrar nesse jogo. Acelerei. O motor respondeu. Cheguei a 100, depois a 110. A estrada não era feita para isso, mas o medo empurrou meu pé. A luz não ficou para trás, ela se adiantou e ficou bem à minha frente, a uns 20 metros, flutuando à mesma altura como se guiasse o caminho. Como se fosse um guia ou uma isca. Minhas mãos suavam no volante. Pensei em virar em alguma estrada de asfalto, mas não via nenhuma. Era só cana e escuridão. De repente o rádio desligou. Não foi o painel, nem os faróis do carro, só o rádio. E então o silêncio ficou sinistro. Não se ouviam insetos e não se sentia o vento. Só o motor e a minha respiração. A luz desceu um pouco mais, ficando quase na altura do capô. Diminuí a velocidade com medo de matar alguém na estrada. Assim que fiz isso, a luz também reduziu o ritmo. Era como se estivesse me treinando. A primeira curva forte do trecho surgiu à frente, e eu a conhecia bem. Sabia que não dava para fazê-la rápido. Justo antes de chegar, a luz se moveu para o centro da estrada, me obrigando a frear ainda mais. Achei que ia bater nela, mas não toquei.
A luz deslizou para o lado e eu passei exatamente por onde ela estava. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Depois da curva, a luz voltou a se colocar à minha frente. Foi aí que algo me atingiu com força. Ela não estava tentando me matar. Estava tentando fazer com que eu a seguisse. O segundo choque veio quando a luz mudou de comportamento. Ela não ficou apenas à frente, começou a me rodear. Ia de um lado para o outro, depois para trás, depois para a frente de novo. Em segundos passou da minha frente para o retrovisor, como se brincasse de não me deixar vê-la diretamente. Cada vez que eu a perdia de vista, sentia que ela se aproximava mais, como se soubesse que não vê-la era pior. Em um trecho reto, a luz se posicionou exatamente acima da caminhonete. Eu não conseguia vê-la diretamente, mas o interior do carro foi tomado por um brilho frio, que não vinha dos faróis. Olhei para cima e só consegui ver um reflexo no para-brisa, como se alguém passasse uma lanterna gigante sobre mim. O carro começou a falhar. Não desligava, mas engasgava, como quando está num dia frio. Perdia força, voltava, depois perdia de novo. Eu gritava com o carro como se ele pudesse me ouvir. Agora não, desgraça! Agora não! A luz desceu pelo lado esquerdo e ficou quase colada à janela do motorista. Foi aí que eu a vi de verdade, de perto. Não era uma esfera perfeita. Era como um núcleo brilhante com algo se movendo dentro. Não tinha forma definida, mas dava para perceber que não era só luz. Havia algo escuro no centro, como uma sombra girando. Então senti calor. Não queimava, mas era como quando você aproxima a mão de uma fogueira sem tocá-la. Instintivamente virei o volante para me afastar e a caminhonete foi para a beira da estrada. Os pneus pegaram terra. A luz se adiantou e ficou flutuando bem à minha frente, na altura do rosto. Freiei com tudo. Fiquei parado no acostamento com o mato ao lado. A luz ficou ali, parada. Eu não me mexia porque simplesmente não conseguia. Passaram-se segundos que pareceram minutos. Então a luz começou a se aproximar. Devagar, muito devagar, como se saboreasse meu medo. Fechei os olhos. Não rezei. Não soube o que dizer. Só pensei. Não. 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 Senti o ar ficar mais quente e um zumbido crescer nos meus ouvidos mesmo sem haver som algum. Quando abri os olhos, a luz estava a menos de 1 metro do para-brisa e eu vi algo que nunca consegui explicar. Por um instante, dentro daquela luz, eu juro que vi um rosto. Não um rosto nítido, apenas a impressão de uma face alongada e escura, como se alguém olhasse de dentro de um vidro embaçado. Não sei de onde tirei forças, mas engatei e pisei fundo no acelerador. A caminhonete respondeu. Arranquei levantando poeira, voltei para o asfalto e disparei. A luz veio atrás de mim e agora não estava mais brincando. Estava perseguindo. Eu passava dos 120 em uma estrada que não era para isso. Não me importava. As curvas vinham uma atrás da outra e eu mal conseguia vencê-las. Em uma delas, vi ao longe as luzes de um caminhão vindo na direção contrária. Aquilo me deu um pouco de alívio. Pensei, se tem mais alguém, isso some. Quando a luz percebeu os faróis do caminhão, subiu de repente, como se tivesse se assustado, e então se lançou para dentro do mato, desaparecendo entre o canavial. Eu não parei até vários quilômetros depois, quando cheguei perto de um posto de gasolina aberto. Juro que encostei com as pernas tremendo. O frentista me olhou estranho e perguntou se eu estava bem. Eu só consegui balançar a cabeça, sem conseguir falar. Fiquei ali um bom tempo até o coração desacelerar. Aquela noite não segui viagem. Dormi em um motel próximo e mal dormi. No dia seguinte revisei a caminhonete. Não havia batidas nem marcas. Mas o painel indicava falhas que nunca tinham aparecido antes. Pensei que tudo tivesse sido cansaço, até que 2 semanas depois precisei passar novamente por aquele mesmo trecho. Era de dia e tudo parecia normal.
Tinha sol, caminhões e gente de moto. Mas quando cheguei exatamente ao ponto onde eu tinha parado naquela noite, senti um frio no peito e o carro, sem motivo aparente, começou a engasgar. Foi só por alguns segundos, mas o suficiente para eu entender. Apenas alguns segundos, o suficiente para eu entender. Desde então evito aquele trecho à noite. De dia passo rápido, sem parar. E mesmo assim, toda vez que cruzo ali, sinto que algo me observa de dentro do mato. Nunca soube o que era aquela luz. Não encontrei ninguém que me dissesse se era bruxa, OVNI ou algo comum naquela região. Perguntei em postos, em restaurantes e a outros vendedores. Alguns riram, outros disseram para eu parar de inventar histórias. Mas um caminhoneiro velho apenas me disse: por ali, à noite, não se deve seguir nada que brilhe. Desde então, quando dirijo e vejo luzes estranhas à distância, não me aproximo, não diminuo e não brinco. Porque o que eu vi naquela noite não queria que eu batesse. Queria que eu fosse com ela. E isso é o que mais me dá medo. Cresci em um pequeno vilarejo aqui no México e dá para dizer que as pessoas não eram exatamente muito instruídas. Não digo isso com a intenção de ofender, apenas acho importante mencionar porque tive a sorte e, ao mesmo tempo, a desgraça de nascer com uma peculiaridade genética que pouquíssimas pessoas têm. Eu tenho um olho cinza e o outro azul. Isso se chama heterocromia. Muitas pessoas garantem que isso é como ganhar na loteria genética de tão rara que é essa condição. Mas no lugar onde cresci não era algo do qual se orgulhar, muito menos algo admirado. Bom, era exatamente o contrário. Durante toda a minha vida fui rotulado como bruxo. Eu ainda nem tinha entrado no primeiro ano do ensino fundamental quando, certo dia, enquanto fazia alguns recados para minha mãe, algumas pessoas começaram a jogar pedras em mim. Essas pessoas gritavam para eu me afastar, porque com certeza eu lançaria uma maldição sobre elas. Essas pessoas não eram crianças da minha idade, mas adultos. Infelizmente, também não tive uma rede de apoio familiar, porque meus próprios pais acreditavam na mesma coisa. A maioria das pessoas do vilarejo era muito pobre, e isso não era diferente para minha família, embora não estivéssemos na pior situação possível. Meu pai sempre me culpava por nunca haver o suficiente, dizendo que eu trazia maldições e que meu nascimento tinha sido amaldiçoado desde o início. Soube depois que durante os 9 meses em que minha mãe esteve grávida de mim, houve vários problemas na colheita e uma infestação de insetos que afetou o vilarejo e demorou muito para ser controlada. É claro que isso não ajudou em nada na forma como o povo me via. Não me lembro de ter tido um único dia tranquilo naquele lugar. Eu tinha 3 irmãos mais velhos que ajudavam meu pai no campo. Todos os dias viajávamos até o vilarejo vizinho, onde havia um mercado maior. Geralmente não me deixavam cobrar nem vender nada, porque meus pais acreditavam que eu traria má sorte e estragaria o negócio. Também não se atreviam a me deixar sozinho em casa, pois achavam que minha presença ali também lhes traria desgraças. Quase sempre me mandavam sentar em uma caixa, a meio metro da barraca. Lembro que um dia fazia muito frio. Eu sentia minhas mãos ficarem dormentes quando uma mulher passou ao meu lado. De uma forma quase impossível, ela emanava muito mais frio do que o ambiente ao redor. Era como se fosse feita de gelo, mas não usava suéter nem roupas grossas. Ela pareceu não notar minha presença e continuou andando, mas depois de 1 ou 2 passos parou, voltou e me olhou diretamente nos olhos. Fiquei extremamente desconfortável. Ela movia a cabeça em várias direções, quase como se eu fosse um animal sendo examinado para compra. As mãos dela eram muito geladas e as unhas muito longas. Ela me perguntou se meus olhos eram reais
ou se eu estava usando lentes de contato. Eu nunca tinha ouvido falar em lentes de contato, então não respondi. Havia algo nela que me deixava desconfiado. Em seguida perguntou onde estavam meus pais. Olhou para a barraca ao lado, falou com os donos e perguntou se eles não estariam interessados em me vender. Os senhores acharam que ela estava falando de algum dos filhos deles e recusaram, mas quando entenderam que se tratava de mim, corrigiram o engano e apontaram onde meus pais estavam. A mulher se aproximou deles e fez a mesma pergunta. Eu implorava para que meu pai não fizesse aquilo, mas a única resposta dele foi perguntar quanto ela estaria disposta a pagar. Até hoje não sei quanto ela ofereceu, porque sussurrou o valor no ouvido dele. O acordo foi fechado naquele mesmo momento. Nem minha mãe nem meus irmãos tentaram impedir. Pelo contrário, pareciam felizes por se livrarem de mim. Eu tinha cerca de 8 anos. Já se passou muito tempo e tudo aconteceu muito rápido. Acho que entrei em um tipo de choque, mas não posso afirmar com total certeza. Só sei que de um momento para o outro eu estava entrando em um ônibus com aquela mulher, rumo à cidade do México. Nem sequer me lembro de algum dos meus pais ter se despedido de mim. Pareciam felizes demais por eu já não ser mais um problema. Essa mulher não falou comigo durante toda a viagem, que durou muitas horas. Saímos do vilarejo por volta das 4 da tarde e chegamos ao destino de madrugada. Assim que atravessei a porta da casa dela, um cheiro muito forte me atingiu. Toda a casa tinha aquele odor de ervas venenosas. Ela me disse para entrar, mas avisou que eu deveria sempre tirar os sapatos ao entrar. Segundo ela, porque havia muitas energias ruins lá fora e ela já tinha o suficiente dentro de casa. Naquele momento não entendi o que ela quis dizer. Tudo estava acontecendo tão rápido que eu apenas seguia ordens, tentando não irritá-la. Ela me mostrou onde eu iria dormir e fiquei muito surpreso porque nunca tinha tido um quarto só meu. Jamais tinha dormido em uma cama tão confortável. Como mencionei antes, ela não me dava detalhes nem explicações sobre por que tinha me comprado. Apenas mandou que eu dormisse. Era um lugar novo e como já era madrugada, eu não conseguia pegar no sono. Eu me revirava na cama, tentando descansar, mas qualquer ruído mínimo fazia com que eu abrisse os olhos novamente. Aquela casa tinha muitos sons estranhos. Ao chegar, era evidente que só estávamos ela e eu, mas eu ouvia passos como se várias pessoas andassem do lado de fora dos quartos. Às vezes eram passos que soavam como saltos de mulher, outras vezes como pisadas de homem. Em determinado momento ouvi algo parecido com o som de um cachorro. Refiro-me ao barulho de unhas batendo no chão, mas quando cheguei à casa não vi cachorro algum. No galinheiro havia entre 7 e 10 galinhas pretas, mas não havia sinal de cães nem de outro animal de estimação. Quando começou a amanhecer, decidi me levantar. No vilarejo, meu pai costumava me acordar naquele horário para começar as tarefas, e eu pensei que talvez aquela mulher tivesse me levado para isso. Saí do quarto e caminhei descalço pelo chão frio. Estava tudo tão silencioso que por um momento achei que ela também estivesse dormindo. Eu não sabia qual era o quarto dela. Estava prestes a voltar e esperar que ela viesse me buscar, mas comecei a ouvir algo vindo da última porta do corredor. No início pensei que fossem rezas. No meu vilarejo todos eram muito ligados ao catolicismo, mas prestei mais atenção e percebi que aquelas rezas não eram católicas. Estavam em um idioma que eu não conhecia. Aproximei-me um pouco da porta com a intenção de perguntar se ela precisava que eu alimentasse as galinhas, ou pelo menos saber por que tinha me levado com ela. Bati na porta algumas vezes, mas as rezas não pararam, como se ela não pudesse me ouvir. Abri a porta e a vi de joelhos diante de um grande altar que ocupava todo o cômodo. Havia muitas velas acesas e no centro uma grande rocha com a imagem de alguém esculpida. Não consegui identificar quem era. Ela continuava rezando e não parecia ter percebido minha presença. O quarto estava muito escuro, mas com a pouca luz que entrava pela porta pude ver várias prateleiras com garrafas coloridas.
Havia algo dentro de cada uma delas, mas eu não conseguia distinguir o que era. Naquele momento, eu juraria que algo dentro das garrafas se movia. Não consegui observar mais porque a mulher se virou para mim. Os olhos dela estavam completamente pretos. Ela virou a cabeça, bebeu algo de uma garrafa que estava no chão, voltou a me olhar e seus olhos já estavam normais. Mas já bastou para eu estar apavorado. Ela se levantou e começou a gritar comigo, dizendo que eu jamais deveria interromper algo como aquilo, porque ele não gostava que seus rituais fossem interrompidos. Eu estava tão assustado que nem consegui perguntar a quem ela se referia. Depois disso, ela me ordenou que voltasse para o meu quarto e não saísse até que ela permitisse. Não tenho certeza de quanto tempo fiquei trancado lá, mas devem ter sido várias horas, porque comecei a sentir muita fome. Mesmo assim, eu tinha medo demais de sair. Não queria que ela ficasse brava comigo de novo. Em algum momento, acabei dormindo. Também não sei dizer por quanto tempo. Enquanto dormia, comecei a sentir algo acariciando meu rosto. Ao mesmo tempo, parecia que estavam derramando água sobre o meu rosto e meu corpo. Acordei mais consciente e percebi que não era um sonho. Aquela mulher estava passando folhas de peru pelo meu corpo. Isso já era estranho o suficiente, mas quando virei a cabeça para o lado onde ela estava, vi que usava uma máscara. A máscara também tinha olhos pretos e parecia feita para parecer o mais velha possível, com muitas rugas e algo parecido com cabelos grisalhos grudados nela. De susto, tentei gritar e me afastar, mas antes que eu conseguisse, a mulher colocou a mão no meu peito e me empurrou de volta para a cama. Não parecia estar fazendo muito esforço, mas mesmo assim senti como se um monte de pedras estivesse sobre o meu corpo, impedindo-me de me mover. Em seguida, ela começou a dizer palavras em um idioma que eu não conhecia. Enquanto fazia isso, acariciou meu cabelo e retirou a mão do meu peito. Senti como se algo dentro de mim fosse puxado para fora. Depois pareceu voltar. Foi uma sensação confusa, como se algo me levantasse e depois me soltasse. Ela deu uma risadinha, saiu do quarto e antes de ir embora me disse que havia comida para mim na mesa. Eu não sabia o que fazer, então simplesmente obedeci. A verdade é que ela cozinhava muito bem, ou pelo menos é assim que me lembro. Enquanto eu terminava de comer, ela se sentou ao meu lado e ficou me observando por um tempo. Depois me perguntou se eu sabia por que ela tinha me comprado. Eu disse que não. Ela então me disse que era porque eu era muito especial e que muitas pessoas não conseguiam enxergar o quão especial eu era. Ela também me disse que minha alma era muito poderosa e que se eu a obedecesse, poderia ter tudo o que quisesse neste mundo. Juventude ou muito dinheiro? No começo não acreditei, mas então ela me disse que tinha mais de 80 anos. Isso me surpreendeu muito porque ela não aparentava ter mais de 40. Acho que perguntei como ela tinha conseguido se manter tão jovem e ela respondeu que era um segredo caro. Disse que tinha feito muitos acordos com o senhor dela para se manter daquela forma e que por isso envelhecia muito mais devagar do que os outros. Eu sei que isso soa inacreditável, mas em algum momento, enquanto vivi com ela, vi a certidão de nascimento dela. Posso garantir que o que ela disse era verdade. Mais tarde, também descobri do que se tratavam esses acordos. Morei com ela por cerca de 2 meses. Durante esse tempo não aconteceu nada que eu pudesse chamar de estranho. Não parecia que ela tivesse me levado para lá para ser seu aprendiz nem nada do tipo. Às vezes ela me pedia para pegar algumas coisas ou para cortar ervas estranhas em uma ordem específica, mas fora isso minha única tarefa era ir ao mercado ou alimentar as galinhas. Apesar de tudo, ela sempre me lembrava de que eu era especial. Naquele momento eu não entendia isso completamente, mas as palavras dela ajudavam bastante na minha autoestima. Eu já não me sentia uma pessoa horrível ou amaldiçoada. Cheguei a pensar que aquela senhora era boa.
Durante esse período, aprendi mais ou menos a me locomover pela cidade e a usar dinheiro. Mas depois desse tempo, por 5 noites seguidas, sempre que eu jantava, ela me preparava um chá. Depois de bebê-lo e me deitar, eu adormecia. Era como se minha cabeça tocasse o travesseiro e eu caísse em um sono profundo. No início não dei importância, achando que estava cansado, mas conforme as noites passavam, comecei a suspeitar que aquele chá tinha algo que me fazia dormir tão rápido. Nessas noites começaram sonhos horríveis. Na primeira noite não sonhei com nada, ou pelo menos não me lembro. Mas nas noites seguintes eu sonhava que era um animal e que alguém tentava me caçar. Quis testar minha teoria de que tudo tinha a ver com o chá que aquela mulher estava me dando. Apesar de tentar não bebê-lo, percebi que ela sempre ficava no quarto para se certificar de que eu tomava tudo. Nesse dia, ela se distraiu tempo suficiente para que eu conseguisse retirar metade da xícara. Tive que beber a outra metade, mas pelo menos achei que assim poderia comprovar minha suspeita de alguma forma. De fato, cheguei ao meu quarto e demorei um pouco mais para adormecer do que nos dias anteriores. Comecei a ter o mesmo sonho, no qual eu era uma espécie de animal sendo perseguido por algo. Dessa vez consegui ver que parecia ser uma névoa ou algum tipo de fumaça muito espessa, de cor cinza. Eu estava mais consciente de tudo ao meu redor e percebia claramente o lugar onde estava. Era um pouco estranho, porque se tratava da cidade, só que à noite. Não passavam carros nem nada, e tudo parecia muito real. Eu entrava em um beco sem saída, e enquanto aquela nuvem cinza espessa se aproximava, percebi que ela começava a tomar a forma daquela mulher. Eu queria escapar, mas não conseguia escalar nem fazer nada. Na minha mente havia apenas o pensamento de que eu precisava voltar. Acordei, mas percebi que ainda não tinha amanhecido. Ainda era madrugada. E não só isso. Aquela mulher estava ao lado da minha cama usando aquela máscara estranha, e minha cama estava cercada por um monte de velas pretas. Notei que elas estavam queimando muito rápido e soltando muita fumaça. Parecia que ela ainda não tinha percebido que eu tinha acordado. Apavorado, rolei para fora da cama e caí em cima de algumas velas. Ela pareceu muito surpresa ao ver que eu estava acordado. Acho que chegou até a me perguntar se eu tinha bebido todo o chá. Assustado, perguntei o que era aquilo que ela estava fazendo. Ela me disse que não estava fazendo nada de errado, apenas queria me dar uma espécie de proteção contra as maldades do mundo. Também disse algo como que, enquanto eu dormia, era o momento em que minha alma ficava mais relaxada e era mais fácil de proteger. Ela saiu do meu quarto, mas eu fiquei extremamente assustado, pensando se ela já vinha fazendo aquilo durante as 5 noites anteriores, colocando algum tipo de sedativo no chá. O que quer que ela estivesse fazendo não estava me fazendo bem. Durante os 2 dias seguintes, apesar de ela continuar preparando o chá e me incentivar a tomá-lo, eu não quis beber, dizendo que estava me causando muita dor no estômago e que eu não queria mais. Ela parecia ficar irritada toda vez que eu recusava, mas não fazia nada além de insistir para que eu tomasse. Imagino que tenha sido por isso que ela precisou encontrar outra forma de conseguir o que queria. Ela me disse que tinha sonhado que uma parte do meu espírito estava danificada. Disse que todos nós temos uma espécie de espírito que toma a forma de um animal. A verdade é que não vou dar muitos detalhes, porque não consigo me lembrar exatamente de tudo o que ela disse. Foi uma conversa de mais de 2 horas. Mas o que ela afirmou foi que meu espírito animal era um cachorro e que ela já tinha sonhado que ele estava em perigo. Também disse que precisava fazer uma limpeza em mim para tentar retirar aquela maldade. Ela explicou que essa era a razão pela qual vinha fazendo aquelas coisas enquanto eu dormia. Eu não sabia como dizer que nada daquilo me transmitia confiança ou que eu não queria passar por aquilo, então simplesmente permiti que continuasse. Ela fez um círculo de velas pretas ao meu redor, muito parecido com o que eu tinha visto quando acordei naquela noite.
Disse que, em hipótese alguma, eu deveria sair do círculo até que ela mandasse. Nós dois entramos naquele quarto onde ela estava na minha primeira manhã naquele lugar, mas achei estranho que dessa vez as garrafas que eu tinha visto antes estavam cobertas com alguns panos. O ritual começou e a cada momento ficava mais estranho. Ela não apenas me limpava com ramos de pirul, caminhando ao meu redor e repetindo palavras em outra língua, como também cada vez que dizia essas palavras, eu começava a me sentir mais fraco. Era como se a cada passada das folhas pelo meu corpo, ela levasse um pouco mais da minha energia. Eu sentia que poderia desmaiar a qualquer momento e mal conseguia falar. Em certo momento, ela colocou a mão contra o meu peito e foi quase como se quisesse arrancar algo de dentro de mim. Novamente senti a mesma coisa que senti na primeira tarde em que estive ali. Ela tentava puxar algo que estava grudado em mim, e doía muito toda vez que ela tentava arrancar aquilo. Não sei porquê, mas comecei a pensar que o que ela estava fazendo acabaria me matando e que eu precisava sair dali. Tentei me levantar, mas ela tentava impedir, colocando a mão em mim para que eu me sentasse novamente, pedindo que eu não podia fazer aquilo. Até hoje não sei como consegui, mas não só consegui me levantar, derrubando várias velas ao sair do círculo, como também bati contra uma das estantes, fazendo com que todas as garrafas que estavam ali caíssem no chão. Foi então que vi que dentro delas havia o que só posso descrever como fetos de animais, que começaram a evaporar alguns segundos depois de tocar o chão. Ela gritou muito alto e, como pude, saí correndo do quarto. Ela veio atrás de mim, mas consegui abrir a porta e correr para fora da casa. Não sei em que momento ela parou de me perseguir. Eu estava tonto, desorientado e não tinha para onde ir, mas por sorte uma velhinha muito gentil me encontrou e me levou para um abrigo. Não sei se aquela mulher me procurou depois ou não, mas ao menos sei que nunca mais a vi. Até hoje, não sei o que aconteceu com ela. Eu estava trabalhando em uma loja de conveniência no começo de 2010, quando ainda estava na escola. Meu chefe me pediu para cobrir um turno tarde da noite de um dos caras novos. Eu disse que não me importava, mesmo sabendo que isso significaria sair da loja depois das 11 da noite. Eu dirigia o mesmo caminho para casa todas as noites, e a rodovia normalmente ficava vazia àquela hora. Havia alguns trechos longos sem sinal de celular, e todo mundo que morava na região sabia disso. Eu estava cansado e queria chegar em casa o mais rápido possível. Naquela noite o céu estava limpo e o ar parecia mais frio do que o normal quando saí da cidade. Motivei a música baixa e tentei relaxar depois do dia. Passei pela saída onde o sinal geralmente caía e entrei em um trecho mais escuro, onde as únicas luzes vinham dos refletores. Alguns minutos depois, vi um par de luzes de emergência piscando no acostamento. Carros quebravam ali o tempo todo, então não era a primeira vez que eu via isso. Diminuí a velocidade quando me aproximei e vi um homem parado ao lado da porta do motorista. Ele acenava com os braços como se quisesse que eu parasse. Encostei alguns metros à frente dele e fiquei sentado ali por um segundo, porque eu não estava me sentindo totalmente desperto. Como não havia sinal de celular, o cara podia realmente precisar de ajuda. Saí do carro e caminhei em direção a ele. Ele parecia ter uns 40 e poucos anos e usava um casaco pesado que não lhe servia muito bem. Ele ficava limpando a garganta e andando de um lado para o outro. Nada muito estranho considerando a situação. Ele disse que a bateria do carro tinha morrido e que precisava de uma chupeta. Eu disse que tinha cabos, mas não sabia usá-los, já que o carro era do meu pai. Ele disse que podia fazer isso. Eu quis dar uma olhada melhor no carro dele antes de mover o meu, então caminhei em direção ao capô. Ele continuava falando,
mas nada saía muito claro, e a voz dele falhou algumas vezes. Ele disse algo sobre a esposa dele vir buscá-lo se eu não conseguisse fazer o carro funcionar. Passei pela porta do passageiro e fui em direção à frente. Quando cheguei à janela traseira, vi algo que me fez parar. Havia outra pessoa dentro do carro. Um homem estava deitado atravessado no banco de trás, tentando se manter abaixado. Ele olhou diretamente para mim e mexeu a mão como se quisesse pegar algo no chão. Dei um passo para trás e o homem ao lado do carro parou de falar. Ele me encarou como se soubesse que eu tinha visto algo que não deveria. Eu não sabia o que dizer. Tentei manter o rosto calmo e disse que precisava mover meu carro para mais perto para que os cabos alcançassem. Ele disse que tudo bem, mas os ombros dele ficaram tensos. Caminhei de costas até o meu carro e não virei as costas para ele até chegar à porta do motorista. Abri a porta um pouco e olhei de relance para o homem ao lado do carro quebrado. Ele deu um passo em direção à própria porta e tentou abri-la, mas continuava olhando para mim ao mesmo tempo. Entrei no carro e fechei a porta. Depois apertei o botão de travar e segurei firme o volante. Não liguei o motor naquela hora, porque naquele ponto eu estava curioso. Achei que estava basicamente seguro dentro do carro. Inclinei-me para a frente e olhei pelo retrovisor, e o outro cara estava apenas parado ao lado do carro dele, esperando. Eventualmente pensei que nada ia acontecer, então liguei o carro e me preparei para sair dali. Nesse momento, o homem correu em direção à minha porta e puxou a maçaneta. Ele puxou 2 vezes, mesmo com a porta já trancada. Engatei e acelerei. Os pneus levantaram pedra e eu voltei rapidamente para a rodovia. Olhei pelo retrovisor e o vi parado no meio da estrada, com os braços rígidos ao lado do corpo. Quando me afastei algumas centenas de metros, verifiquei o celular e vi que ainda não havia sinal. Continuei dirigindo porque sabia que o sinal voltava perto de uma pequena área de descanso, alguns quilômetros à frente. Quando cheguei à área de descanso, estacionei perto da entrada e verifiquei o celular. 2 barrinhas finalmente apareceram. Liguei para a polícia e passei a localização, a descrição dos 2 homens, o carro que eles estavam usando e a direção de onde eu vinha. O atendente me disse para ficar onde estava e esperar um policial me encontrar. Fiquei ali com o motor ligado e tentei observar a rodovia em busca de faróis que parecessem ser da polícia. Uma viatura chegou alguns minutos depois e estacionou ao meu lado. O policial me pediu para sair do carro e contar o que havia acontecido. Expliquei tudo, desde o momento em que vi as luzes de emergência até o momento em que fui embora dirigindo. Ele então me disse que no último mês haviam recebido algumas ligações sobre veículos suspeitos deixados naquela rodovia. Cada relato envolvia alguém acenando para motoristas e alegando que precisava de ajuda. As histórias nunca iam tão longe quanto a minha, porque a maioria das pessoas simplesmente continuava dirigindo. Ele disse que já estavam procurando um carro roubado que correspondia à descrição que eu dei. Perguntei se eles precisavam de mais alguma coisa de mim. Eles disseram que não, mas que eu fiz a coisa certa ao ir embora e ligar assim que tive sinal. Cheguei em casa cerca de 1 hora depois e fui direto para a cama. De manhã contei tudo ao meu pai, e ele soube imediatamente que era uma armadilha. Aparentemente não faz muito sentido precisar de uma chupeta parado no acostamento da estrada. Pelo visto, eu não entendo muito de carros. Meu nome é Denise e lá em 2018 eu estava trabalhando demais. Era raro eu conseguir um fim de semana inteiro de folga, mas quando isso acontecia, eu sempre tentava fazer alguma coisa. Eu tinha me mudado por causa do trabalho cerca de 6 meses antes e ainda não tinha realmente feito amigos fora do ambiente profissional, então quase sempre estava sozinha.
Em um sábado em que finalmente tive o dia livre, dirigi até uma trilha para a caminhada depois do café da manhã e estacionei perto da pequena estação de visitantes. Havia apenas 3 outros carros no estacionamento e o guarda lá dentro me disse que o percurso circular estava livre e não deveria levar mais de 2 horas se eu mantivesse um bom ritmo. Eu estava tentando voltar a fazer trilhas depois de alguns meses muito corridos no trabalho e achei que aquela seria uma forma fácil de retomar aos poucos. Eu não estava muito longe do ponto médio do percurso quando dei um passo à frente e senti meu pé direito afundar em alguma coisa. Meu tornozelo virou e eu caí com força de lado. Me empurrei para cima e sacudi a terra das mãos. Quando olhei para trás, vi um pequeno buraco no meio da trilha. Parecia que alguém o tinha cavado de propósito. Folhas haviam sido puxadas para cobri-lo e ainda estavam espalhadas pelas bordas. O buraco tinha cerca de 30 centímetros de profundidade, mas foi o suficiente para prender meu pé. Levantei devagar para ver o quão ruim estava o tornozelo. Doía soltar o peso, mas não estava quebrado. Achei que conseguiria voltar andando, desde que fosse bem devagar. Me virei e comecei a seguir em direção ao início da trilha. A dor deixava meus passos irregulares e eu precisava parar o tempo todo para testar quanta pressão conseguia aguentar. Depois de cerca de 5 minutos mancando pela trilha, me virei e vi um homem vindo na minha direção. Ele parecia ter entre o fim dos 30 e o começo dos 40 anos. Tinha cabelo curto e escuro, uma barba rala e uma mochila grande, que parecia mais pesada do que a maioria das pessoas costuma carregar em trilhas curtas. Ele me deu um sorriso rápido e perguntou se eu estava bem. Eu disse que tinha tropeçado e torcido o tornozelo. Ele passava uma energia estranha, não exatamente ameaçadora, mas desconfortável e esquisita. Ele disse que conhecia um caminho mais rápido de volta e apontou para uma trilha mais estreita que eu não tinha notado antes. Não parecia um caminho oficial, parecia mais uma trilha de animais. Quando perguntei por que não voltaríamos pelo mesmo caminho de onde eu vinha, ele disse que era mais rápido e evitava um trecho íngreme mais à frente. Eu hesitei, porque a trilha principal não era tão íngreme assim, mas ele continuou insistindo e deu um passo mais perto, como se esperasse que eu o seguisse sem fazer mais perguntas. Algo no tom dele soou errado, como se ele quisesse que eu parasse de pensar. Eu me senti pressionada a segui-lo, já que ele estava tentando ajudar, mas disse que preferia a trilha principal. O sorriso dele desapareceu um pouco, e notei como os olhos dele continuavam fixos em mim, como se estivesse esperando que eu cedesse. Tentei manter a calma e disse que só queria voltar pelo caminho normal por causa do meu tornozelo. Achei que a maioria das pessoas aceitaria isso e seguiria em frente, mas ele não aceitou. Ele deu um passo ao meu lado e disse que me guiaria mesmo assim. Apontou novamente para a trilha estreita e disse que aquilo me pouparia tempo e dor. Em seguida, soltou um suspirão e balançou a cabeça, como se estivesse ficando irritado. Quando eu continuei parada, ele disse que eu não deveria fazer trilha sozinha se não sabia o que estava fazendo. Ele já não escondia mais a frustração. Comecei a me mover de volta pela trilha principal, mesmo que isso significasse mancar. Ele caminhou ao meu lado e continuou se gabando de como o caminho dele era melhor. Eu o ignorei, mas quanto mais eu tentava criar distância, mais perto ele chegava. Meu tornozelo pulsava de dor e eu sentia cada passo, mas não queria que ele percebesse o quanto estava doendo. Em determinado momento, ele estendeu a mão e segurou meu braço para me impedir. Eu puxei, mas ele apertou com mais força, como se quisesse ter controle. Balancei minha garrafa de água de metal e atingi o lado da cabeça dele com toda a força que consegui. O som surpreendeu nós dois. Ele me soltou e eu não esperei mais nada. Me virei e corri em direção à área de estacionamento. Meu tornozelo gritava de dor toda vez que meu pé tocava o chão, mas eu não ousava parar. Só olhei para trás quando ouvi ele gritando.
A voz dele soava mais raivosa agora, e eu conseguia ouvir os passos dele atrás de mim. As árvores começaram a se abrir um pouco quando me aproximei do último trecho da trilha principal. Aquela área normalmente tinha mais caminhantes, por ficar perto da estação de visitantes. Olhei para frente e vi uma família caminhando na minha direção. Eram 2 pais e 2 crianças, e todos diminuíram o passo quando me viram mancando e olhando para trás. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, eles viram o homem correndo atrás de mim. O pai deu um passo à frente e disse à esposa para levar as crianças alguns passos para trás. Ele gritou para o homem parar. A mãe puxou o celular e disse que estava ligando para o guarda. O cara que me perseguia diminuiu o ritmo e olhou em volta, como se estivesse avaliando suas opções. Continuei me movendo em direção à família, e o pai se posicionou entre nós. O homem parou por um momento, depois se virou e correu de volta pelo caminho de onde tinha vindo. A mãe continuou no telefone, falando com os guardas do parque. Eles chegaram cerca de 10 minutos depois e me pediram para descrever tudo, desde a queda até o momento em que o homem fugiu. Enviaram outro guarda pela trilha para procurá-lo. Fiquei sentada com a família até que os guardas disseram que me acompanhariam de volta até a estação. Minhas pernas estavam tremendo um pouco por causa de tudo o que tinha acontecido, e fiquei aliviada por não precisar andar sozinha o último trecho. Quando cheguei em casa, limpei os arranhões na perna e mantive gelo no tornozelo. Nunca fiquei sabendo se eles encontraram o cara, então provavelmente ele conseguiu escapar. Quando eu estava conversando com minha amiga Cíntia sobre tudo isso, achamos que o sujeito provavelmente tinha cavado o buraco ele mesmo para enganar as pessoas. Ele provavelmente ficou ali esperando o tempo todo, só para aparecer depois e fingir que estava ajudando.